olha só, saiu já um relatório, depois de uma semana, de 7 dias de guerra, ok? O British Telegraph relata que a República Islâmica ainda possui aproximadamente 1.560 mísseis de curto, médio e longo alcance, ok? Estimava-se que o Irã teria cerca de 2.000 mísseis, ele já lançou 440, eu acho que agora já subiu ainda mais esse número, e ele ainda possui 1.560, ok? Então, o Irã tem ainda mísseis para meses de guerra. E se ele continuar fazendo como ele está fazendo, lançando 10, lançando 3, lançando 20, lançando 1, ele pode levar essa guerra a arrastar por meses. Só que tem um outro lado da história, o outro lado da moeda, a coalizão. Israel e a coalizão com os Estados Unidos e países aliados. Já vamos comentar aonde estão os americanos, cadê os americanos, cadê os britânicos, cadê essa força que vai ajudar Israel? Já vamos falar sobre isso. Então, essa coalizão terá como objetivo impedir exatamente essa capacidade do Irã de ficar atacando Israel, e o estrago é grande, vocês estão vendo aí nas imagens, né? Não é brincadeira o que o Irã está fazendo também. Olha só, uma semana após o início da atual campanha entre Israel e Irã, o Telegraph relatou que a República Islâmica tem aproximadamente 1.560 mísseis. Segundo o relatório, dos aproximadamente 3.000 mísseis em posse do Irã, Israel destruiu 1.000. Israel está avançando. Em 7 dias, 1.000 mísseis iranianos já foram destruídos. E o Irã lançou 440 até agora, como nós mencionamos. E o restante, 1.560, ainda estão na posse do Irã. No início da guerra, as estimativas de inteligência indicavam que o Irã tinha cerca de 2.000 mísseis. Ok? Mas, enquanto Israel ataca os lançadores de mísseis em instalações de produção, o Irã perdeu a capacidade de se reabilitar e se preparar para responder aos ataques israelenses em andamento. Então, são estratégias iranianas de lançar menos, mais a mais longo prazo, de poupar armas, porque quando os americanos entrarem na guerra, o Irã vai fazer uma retaliação, ok? Nós ainda não podemos estimar o tamanho, porque não sabemos ainda a real capacidade de lançamento que resta no Irã. 40% foi destruída, mas ainda resta muita coisa e muita capacidade. O Irã tem mísseis balísticos com alcance que pode chegar inclusive até a Europa, para você ter uma ideia. Mas os alvos imediatos estão em volta do Irã, nos países do Golfo, Arábia Saudita, Catar, Kuwait, Bahrein, né, em Israel, Jordânia, certo? São ali alguns dos alvos iranianos mais imediatos. E por quê? Ali tem as bases americanas em volta. Então o Irã pode contra-atacar ou atacar esses lugares em retaliação a uma possível adesão americana na guerra. Ou seja, quando os americanos forem atacar, né, sinal verde, haverá uma retaliação, e aí nós vamos ver uma escalada regional. Sem sombra de dúvidas, nós podemos ter. A não ser que essa operação que Israel está prometendo, que vai fazer e que vai balançar as estruturas globais, é uma operação de inteligência, possa realmente antecipar o fim da guerra, e aí é o seguinte, cai o regime completamente, o que resta? As estruturas, que é o que Israel faz hoje na faixa de Gaza, que é o que Israel faz hoje no Líbano. O Hezbollah parou, caiu o comando, perdeu o controle, restaram as estruturas, os armazenamentos, os depósitos, e Israel vai fazendo as operações para desmantelar toda essa estrutura. Então, nós podemos ter uma surpresa entre hoje e amanhã, noticiada por Israel, ou depois, mas estima-se que possa acontecer
entre hoje e amanhã. Quando os americanos chegam lá nos Estados Unidos, calma, já vamos falar, eles estão a caminho. Muita gente está perguntando, Trump não ia apoiar Israel, por que não começou? Gente, há uma organização que precisa ser feita e é uma organização logística. Os porta-aviões, 3 já estão se encaminhando para a região. Hoje sai a notícia que o porta-aviões britânico cruzou o canal de Suez, está se dirigindo. O porta-aviões USS Nimitz também está em direção. Estima-se que até entre sexta e sábado, todos esses porta-aviões designados estejam já ali na costa iraniana. E aí é o momento que começa os ataques. Esses porta-aviões, eles são o principal, vamos colocar, o principal meio utilizado pelos americanos para atacarem lugares, territórios longe do seu próprio território. Então, esses porta-aviões, eles têm a capacidade de transportar de 70 a 90 aeronaves, dentre elas caças, bombardeiros, aviões de guerra eletrônica, certo? Tudo isso ali. Além de, existe uma ilha no Oceano Pacífico, chamada Diego Garcia, de propriedade britânica, que é uma base, uma importante base utilizada para receber bombardeiros americanos, B-52, B-2, B-1, enfim, sempre que os americanos vão operar no Oriente Médio, eles usam aquela base em Diego Garcia, que fica aproximadamente 5.000 quilômetros de distância. Um dos bombardeiros furtivos americanos, o B-2, ele tem a capacidade de voo de 11.000 quilômetros. Então ele poderia decolar da base de Diego Garcia, fazer os lançamentos no Irã e retornar sem precisar de reabastecimento. Mas, se você agrega reabastecimento, que é o caso, mais de 30 aviões de reabastecimento aéreo. O que é um avião de reabastecimento? Nós temos até as imagens aí para mostrar para vocês. Um avião de reabastecimento, ele é um avião-tanque. Só que voa, óbvio, né? Um avião-tanque que voa. Se é um avião-tanque, ele voa, né? Ele carrega combustível de avião no ar, obviamente, para que os outros aviõezinhos vão reabastecendo ali e possam ampliar ainda mais o alcance. Tudo isso está a caminho do Oriente Médio, mas nada vai começar sem os porta-aviões que detêm a ponta da lança. Quais são as pontas de lança dos Estados Unidos? Os aviões, os caças. E aí foi designado para o Oriente Médio caças F-22. Hoje eu vi a notícia de que 2 desses caças estão baseados na Jordânia. São caças de superioridade aérea, de interceptação e também podem ser usados para ataques. Eles são indetectáveis e é o caça mais poderoso que existe no mundo hoje. É o F-22. São os caças F-35, que inclusive Israel utiliza o modelo Adir aprimorado. Caças F-16, tanques de guerra voadores, né? E também os bombardeiros. E aí esses somente os Estados Unidos operam com capacidade para transportar, inclusive, grandes artefatos que provavelmente serão utilizados na destruição de bunkers, na destruição de instalações subterrâneas que o regime dos ayatolás mantém, enriquecendo urânio, mantém depósitos de armas e agora a arma mais imediata, os mísseis balísticos que são lançados contra Israel e provavelmente serão lançados contra outros países. Risco de conflito regional, real. Existe esse risco de envolver ali a Arábia Saudita, de envolver Catar, de envolver o Bahrein, de envolver os Emirados Árabes. Todos os países do Golfo correm o risco de serem atacados. Não somente pelo Irã, mas também pelos Houthis no Iêmen.
Se você pega o mapa, você vê como funciona. Vamos colocar o mapa aí, produção, para o público entender mais ou menos ali a região? Vamos lá. Você vai entender exatamente a capacidade que o Irã tem. E aí, o risco eleva-se ainda mais. Como? O Irã pode invocar, o Khamenei pode invocar as suas forças proxies, que são Hezbollah no Líbano. Saíram várias notícias que o Hezbollah não se envolveria. Várias notícias. Não, o Hezbollah não vai entrar na guerra, ele vai ficar acomodado, mas, como nós sabemos, essa tática é usada por nós, inclusive, por Israel, né? A desinformação para confundir o inimigo. O Hezbollah é um ativo muito importante. Teria 90 mil homens ainda dispostos a lutar. Armas, né? Restam ainda 40% de todas as armas que o Hezbollah já teve. Quase mais de 150 mil mísseis, drones e por aí vai. Inclusive o Hezbollah possui mísseis de precisão que não foram usados ainda e não foram destruídos. Estão do lado de Israel. Se do Irã leva 10, 12 minutos para chegar, do Hezbollah leva 2 ou 3. Então, sim, pode escalar. Então nós temos o Hezbollah no Líbano, nós temos milícias escondidas na Síria, nós temos milícias que operam livremente no Iraque. Então o risco é gigante, o risco é grande de um conflito regional se tornar grande ali. Ok? E aí nós temos também os Houthis no Iêmen que vão atacar os países ao lado. Você está vendo o mapa aí, ó? Então tem lá o Irã, gigantesco. É a luta de Davi contra Golias. Tem o Irã, tem milícia no Iraque, tem milícia no Líbano e tem milícia lá no Iêmen, que fica ao sul do território do Oriente Médio. Então, veja, o Irã pode atacar todo mundo ao mesmo tempo. Todo mundo pode ser atacado ao mesmo tempo. E aí, formou-se uma coalizão para enfrentar isso. Olha só quem faz parte dessa coalizão até agora. E eu já vou começar pelo menos provável. Turquia. A Turquia está se juntando para interceptar e até mesmo para reagir, combatendo as milícias xiitas que podem surgir na Síria e no Iraque. A Turquia está disposta. Por quê? O Irã é um inimigo maior que Israel para a Turquia. E aí tem a questão de sunitas, xiitas, né, essas diferenças religiosas dentro do próprio mundo islâmico. Nem todo árabe é islâmico e nem todo islâmico é árabe, ok? Então os turcos, eles são islâmicos, ok? Muçulmanos, sunitas. E o Irã, xiita. E eles estão em guerra há mais de 1.200 anos. O pau já tora lá no meio há mais de 1.200 anos. Então Israel é uma das questões nesse mundo árabe, islâmico, sunita, xiita, é bastante coisa, gente, para analisar. Mas tá ali, a Turquia, aí sim, os Estados Unidos e os seus aliados, os britânicos, os australianos, os franceses, quem mais? Os alemães. Inclusive a Alemanha já estava prestando um serviço com aviões de reabastecimento para Israel, fornecendo mísseis, fornecendo armas, munições, equipamentos, o que Israel precisa para poder enfrentar o Irã. Definitivamente o Ocidente decidiu que o Irã não continuará mais sendo governado como pelos xiitas radicais da Guarda Revolucionária, os revolucionários liderados por Khamenei. Agora, como isso vai se suceder, nós vamos acompanhar. Nós estamos vivos para acompanhar tudo isso. Então, esse é um relatório. E aí, gente, aguarda-se o sinal verde de Donald Trump para que os americanos entrem de forma ofensiva. Por enquanto, os americanos fornecem equipamentos logísticos, né? Apoio logístico a Israel, munições, informação de inteligência e tudo mais. Depois, acreditamos que de sábado a domingo eles comecem as operações de ataque, né?
a operação ativa, onde eles vão para cima para derrubar de uma vez por todas essa capacidade iraniana nuclear, balística, que pode causar grandes... Aliás, já está causando grande estrago, não é questão de pode, né? Já está causando um grande estrago, fazendo ali vítimas em Israel e provavelmente em mais lugares no Oriente Médio. Então se prepare, ainda não acabou, vai ficar, antes de melhorar, vai ficar pior. Principalmente para os israelenses, para quem está em Israel, vai ficar pior. E aí tem um detalhe, o Khamenei conclamou uma jihad contra todos os inimigos do regime. E aí, essa jihad, ela pode gerar ataques terroristas no mundo inteiro. Qualquer país que seja identificado ajudando Israel e atacando o Irã, ele estará sujeito a ataques terroristas lá de dentro. Porque você sabe que existem milhões de radicais espalhados pelo mundo. E eu quero lembrar do Brasil, Shemuel. O Brasil está monitorando as movimentações de algumas organizações que operam aqui no nosso território. Então pode ter ataques terroristas na Europa, podem ter ataques terroristas nos Estados Unidos, podem ter ataques terroristas no Japão. Inclusive, falando em Japão, por exemplo, o Japão está evacuando. O Japão está retirando cidadãos tanto do Irã quanto de Israel. A França também removendo cidadãos do Irã de Israel. Os Estados Unidos removendo cidadãos de Israel. A Argentina removendo cidadãos de Israel. A Alemanha, o Reino Unido. Todo mundo está saindo. E, curiosamente, veja bem, Israel é o único país que, no momento de guerra, busca os seus cidadãos para irem lá defenderem Israel e viverem. Olha só, 100 mil israelenses estão sendo repatriados. Era para o israelense querer ficar longe da guerra, não é mesmo? Não, eles querem voltar para defender Israel. Boa tarde, Timon. Boa tarde a você que está acompanhando, tá sem voz, tossindo, enquanto a guerra está acontecendo, né? E estamos acompanhando, trazendo a cobertura dos desdobramentos, fazendo esse serviço desde 7 de outubro de 2023, quando fomos atacados pelo Hezbollah em Israel, onde 1.200 pessoas foram mortas de forma cruel e centenas levadas como reféns para dentro da faixa de Gaza. Então, semanalmente, 6 dias da semana, os dias úteis, estamos trazendo aqui as informações desses desdobramentos, exatamente para combater as desinformações. E o mundo continua nessa expectativa sobre a participação dos Estados Unidos nessa invasão israelense do espaço aéreo iraniano, com a força-tarefa de desmantelar as operações nucleares e militares e também suas fábricas instaladas a partir do Irã em muitas regiões. Então são mais de 1.000 alvos, né, em que Israel está trabalhando já quase há 2 semanas para destruir. Encontra-se a limitação sobre as infraestruturas que foram construídas a partir de áreas montanhosas, ou seja, estão a dezenas de metros abaixo do solo, protegidas por um solo rochoso, então o que dificulta a disponibilidade dessas ferramentas, dessas armas que só tem nas mãos das forças americanas. Então, há uma expectativa israelense de que nas próximas horas, a qualquer momento, os Estados Unidos possam se juntar a esse confronto sobre a destruição, né, dessas capacidades iranianas que foram instaladas ali. E os Estados Unidos, que recebeu a proposta, né, de retomada do acordo, não deu senão a rendição de forma incondicional, né, que já foi respondido, já fomos atualizados, inclusive a partir dessas transmissões,
que o Khamenei, ele está inclusive fazendo ameaças, né, sobre a possível participação dos Estados Unidos nesse confronto. E aí aumenta-se a chance desse regime chegar ao fim. Israel esteve com o Khamenei na mira, esteve com ele, com a sua localização, ele esteve na mira, mas a Casa Branca disse para não matá-lo, ou seja, esperando aí algum tipo de abertura, o que muito provavelmente foi a sua contraproposta. O acordo acabou, durou 60 dias, houve uma forma irredutível da diplomacia iraniana sobre desmantelar o seu programa nuclear em troca do quê? Em troca de garantias de que o regime não seria molestado e receberia incentivo, que é a retirada dos embargos econômicos que os países ocidentais, através dos Estados Unidos, impuseram em função da sua posição violenta no Oriente Médio. Então, essa era a proposta que esteve durante a mesa das negociações 60 dias. 60 dias o Irã ficou irredutível. Não iremos abrir mão do programa nuclear. Então tá aí esse resultado. Os ataques estão sendo feitos e a escalada aumenta no tom das ameaças, né, com que o Irã responde tanto a Israel nos seus ataques que faz contra o território israelense e aos Estados Unidos através de ameaça. O que poderá chegar ao fim, né, definitivamente, se já não aconteceu a morte do Khamenei.